E aí pessoal, boa tarde. É o Marcos aqui da Intruder 125 2011. E eu acabei de lavar a moto agora. Então cada vez que eu lavo a moto eu fico refletindo o quanto ela é bonita e o quanto eu gosto dessa moto. E o assunto hoje é sobre os gastos que eu tive já com a Intruder durante os 54 mil quilômetros que eu rodei em quase 5 anos. Em dezembro vai fazer 5 anos que eu comprei essa moto. Então eu fiz aqui uma listinha do que eu gastei, se é que eu não esqueci de nada. Então eu vou começar a relatar para vocês o que eu fiz essa moto até hoje, 54 mil quilômetros. Só para lembrar que 54 mil quilômetros dá para dar uma volta no planeta Terra. O planeta Terra tem aproximadamente 48 mil quilômetros de circunferência. Isso não é nada de especial na moto. Qualquer carro, qualquer moto faz isso. Mas é só para ter uma ideia quanto que eu gastei em peças para dar uma volta no planeta Terra e mais quilômetros ainda. Então vamos lá. O que eu gastei até hoje de peças? Bom, pneus foram trocados 2 vezes. Eu troquei primeiro o pneu traseiro aos 25 mil e o segundo aos 50 mil aproximadamente. E ainda está novinho, esse pneu ainda vai a uns 70 mil quilômetros ainda aproximadamente. 70 e poucos mil quilômetros. O pneu dianteiro eu troquei só uma vez aos 45 mil quilômetros aproximadamente. Ainda tá bom esse pneu ainda dá para rodar ainda mais uns 7 mil quilômetros talvez. No motor nunca fiz nada, o motor está original, o carburador nunca foi mexido, está perfeito, a lenha está boa. O único probleminha que ele tem é que ele estava vazando um pouquinho de gasolina quando você deixa a torneira aberta, com a moto desligada, então ele pinga um pouquinho aqui por baixo por essa mangueira. Mas eu não vou mexendo com isso porque ele está tão perfeito que eu tenho até medo de mexer. Nunca precisei abrir o carburador. Bom, o que mais que eu troquei? Troquei os rolamentos da caixa de direção aos 50 mil quilômetros, uma coisa barata. Porque estava com um pouquinho de ruído, então eu resolvi trocar. A bateria da moto eu troquei após 4 anos de uso. E ela ainda estava com carga. Eu troquei porque eu achei que ela estava um pouquinho fraca, mas ela estava funcionando perfeitamente ainda após 4 anos de uso. Relação foi trocada 2 vezes. Uma aos... Eu até marquei aqui, ó, uma aos 22 mil quilômetros e outra aos 45 mil quilômetros. Essa relação está novinha ainda. Os dentes estão perfeitos ainda, íntegros. Então foram 2 relações que eu troquei. Pastilha de freio, eu devo ter, não sei exatamente, mas foi mais ou menos a cada 10 mil quilômetros. O disco ainda está perfeito, o disco ainda tá bom, está bem grosso ainda, não precisa ser trocado, mas a pastilha mais ou menos a cada 10 mil quilômetros. O lona traseira eu não preciso nem falar, que eu nunca mexi, é original ainda. Cada vez que vai trocar o pneu eu dou uma vistoriada nela e ela está perfeita, está com bem mais de meia vida ainda após 54 mil quilômetros, ela está perfeita. Regulagem de válvula. Aos 50 mil quilômetros eu pedi para um mecânico analisar se estava tudo bem, ele abriu, mediu, com a moto fria, né, com o motor tem que estar frio, e estava perfeita, não precisou regular mesmo aos 50 mil quilômetros, não precisou mexer em válvula. Que mais? Que mais que foi feito nessa moto? Bom, algumas lâmpadas, que é normal, que se troca, né? Outra coisa que eu troquei, que quebrou, foi o cabo do RPM, já quebrou lá pelos 40 mil quilômetros aproximadamente. Mas eu não troquei porque não faz falta nenhuma. E por incrível que pareça,
Não parece, mas esse motor ele não é dos mais potentes, e tudo que você pendura no motor, você demanda energia do motor. Então eu acho que eu tirei sem o cabo do velocímetro, a moto rende um pouquinho mais, talvez um meio cavalo de força. É muito pouco, mas para mim não faz falta nenhuma o contra-giro. Eu estou muito satisfeito com a moto. Os cromados da moto são de boa qualidade. Após 5 anos você pode ver que eles estão praticamente perfeitos ainda. Com exceção dos plásticos da seta, que às vezes tem um pouquinho você percebe que tem um pouquinho de oxidação, mas é muito pouco. O cromado do farol está perfeito. É uma moto muito boa. Eu acho que o que eu tinha para relatar é isso no vídeo de hoje. Os gastos que eu tive após 54 mil quilômetros rodados. Esqueci de falar das velas, né? As velas também, eu troco conforme o manual. Eu acho que a cada 8 mil quilômetros eu troco a vela para não ter problema de consumo de combustível. Então é isso, pessoal. Outra coisa que eu esqueci de falar é o filtro de ar. O filtro de ar eu troquei agora, faz alguns meses atrás aí, sei lá. O filtro de ar da moto, ele é de espuma. E estava perfeito ainda, mas eu resolvi trocar, porque é uma coisa tão barata, acho que custa, sei lá, 10 reais, 12 reais, uma coisa assim. É aquele filtro que você lava ele e imerge no óleo, limpo e tira o excesso. Pelo menos é assim que eu faço. Esqueci de falar também sobre as câmaras de ar, né, dos pneus. Ainda são originais, nunca foram trocados, porque esses pneus nunca furaram, nenhum dos dois nunca teve problema de furar. Mas agora na próxima troca de cada um dos pneus com certeza vou trocar, mesmo elas estão perfeitas, por causa da idade, né? Não por causa da quilometragem, nem por causa de desgaste, que elas devem estar perfeitas, mas porque elas podem sofrer pequenas trincas internas, né? Devido ao ressecamento do material. Então eu vou trocar, na próxima vez que trocar cada pneu, eu vou trocar as câmeras também. Bom, é isso aí, pessoal. Agora no final do vídeo eu vou colocar então os valores gastos do total. Espero que tenham gostado do vídeo e que sirva de informação para vocês caso decidam adquirir uma Intruder. Abraços.